Utilidade pública. Mães exceções. Terceira e última parte. Se porventura você chegou até aqui, assistiu a parte 1 e a parte 2, você é um verdadeiro milagre. Se você conseguiu digerir o que já foi dito, você é um milagre. Só que agora a gente vai entrar no argumento filosófico. E agora o negócio começa a ficar pesado, tá? Mas, como o conhecimento é um caminho só de ida, não tem retorno, não tem volta, lá vamos nós. E o argumento filosófico é o seguinte: se a mulher gerou a vida, e a mulher gera a vida, e é a única responsável por gerar a vida, se a mulher gerou a vida, ela já não é mais uma mulher exceção. Já não é mais. Fazendo uma transliteração de Benatar, muitas mães falam que querem proteger os seus filhos de toda dor e de todo sofrimento. Mas é mentira. Se elas realmente quisessem proteger os seus filhos de todas as dores e sofrimentos do mundo, elas nunca teriam trazido seus filhos à vida. A premissa básica do antinatalismo é a seguinte: o sofrimento sempre é ruim. O sofrimento objetivamente é ruim. Atenção. A ausência de prazer não é ruim. Nunca sentir prazer pode ser natural, pode ser até indiferente, mas jamais a ausência de prazer é ruim. Entendem isso? O antinatalismo trata do conceito básico de que o sofrimento é ruim, e sendo ruim, ele deveria ser evitado. Desta forma, nunca ter existido é a melhor, mais eficiente e única forma de evitar a dor inexorável que acompanha a existência. Nós utilizamos para isso o que a gente chama de utilitarismo negativo. Ele argumenta que minimizar o sofrimento humano tem extrema maior importância moral do que maximizar a felicidade. Está na caixinha do remédio. A thumbnail é uma caixinha de remédio, está escrito: este vídeo não é recomendado para cracudos da felicidade. Se você não entende o básico da vida, o básico que um ser humano deveria ter na sua evolução pessoal, no seu despertar, de que minimizar o sofrimento é muito mais importante do que maximizar a felicidade, nem segue daqui. A nossa obrigação moral não é de ter filhos e dar tudo do bom e do melhor para eles. Óbvio, uma vez que você já causou o sofrimento de trazer uma consciência inocente no mundo, a sua responsabilidade daqui para frente é reduzir a dor dessa criatura, dessa consciência. Não estou falando que você não deve dar de tudo, você deve dar até tiras de couro da sua própria carne para que esse filho tenha de tudo. Mas voltando, a nossa obrigação moral não é de ter filhos e dar tudo de bom para eles. Nossa obrigação moral é de não ter filhos. Isto é moral, já que se nós não tivermos filhos, é certeza absoluta que ele não vai passar por dor, sofrimento e angústia. Nesse momento, e a gente pode agora, nesse momento, tem 2 testes durante esse vídeo que podem nos mostrar se o nosso ouvinte tem ou não o cérebro reptiliano.
se ele tem ou não baixo QI. E se nesse momento você se fez esta pergunta que eu vou responder agora, você tem o cérebro reptiliano. Porque os nossos detratores costumam usar muito esta pergunta como argumento contra o antinatalismo. E por mais imbecil que possa parecer, eles dizem assim: por que então você não se mata? Mas essas mentes cretinas não conseguem perceber que não trazer a vida é totalmente diferente de tirar a vida. Uma coisa é evitar a existência, a outra coisa é o suicídio ou o assassinato da própria vida. Quando a gente fala de antinatalismo, nós estamos falando de uma solução não agressiva. É uma ação pela não ação. Você não faz, você não traz, você não causa o mal. Ok? Uma outra questão que essas pessoas podem trazer é o seguinte: mas e se o meu filho não sofrer nunca? Primeiro que, mentiroso, né? Você está no Brasil, num país de terceiro mundo, um dos países mais violentos e corruptos do mundo. Você tem certeza que o seu filho não vai sofrer nunca? Você tem certeza que seu filho nunca terá um câncer? Que ele não experimentará a cegueira, as guerras? Você tem certeza que, se você quer que seu filho seja uma pessoa disruptiva, não se ele for um cracudo da felicidade, como os pais de hoje, né? Porque se é papai, se é mamãe, é cracudo da felicidade, né? Mas se o seu filho for uma pessoa excelente, ele necessariamente vai cair na solidão, na incompreensão, na depressão, no niilismo, no anti-estado, no ódio pelas injustiças, porque esta é a justa paga das pessoas disruptivas. Ou seja, se você quiser o do bom e do melhor para o seu filho, a mente dele será incrível. E se ele tiver a mente incrível, ele vai ter esses companheiros de vida: solidão, incompreensão, depressão, niilismo, anti-estado, ódio pelas injustiças. Esses serão os companheiros dele durante a vida. Além disso, mamãe querida que gerou a vida, o seu filho vai passar pela velhice. Isto é inexorável. Ele vai ter quedas, ele vai cair quando for velho, vai quebrar a bacia, vai andar de cadeira de rodas, vai fraturar o fêmur, vai arrebentar os dentes da boca. Ele vai precisar se alimentar com a ajuda de alguém. Talvez consiga mastigar, talvez não. Ele não controlará mais o esfíncter. Não terá mais a dignidade de evacuar. Dores crônicas. Mamãe querida, mamãe exceção, seu filhinho passará pela senilidade. E nós simplesmente não existimos sem memória. A memória é o que nos torna seres humanos. Se nós não sabemos os eventos que aconteceram na nossa vida e a correlação entre esses eventos, antecessoras e predecessoras, nós simplesmente não existimos mais como pessoa. Ou seja, o seu filhinho querido, mamãe exceção, passará pela senilidade e será como um morto-vivo, um verdadeiro zumbi que já está morto num corpo orgânico. Esta é a definição de senilidade. Fora disso, ele vai passar pela morte, pela tumba fria. Pela tumba fria. Quando ele nasce,
os radicais livres do seu corpo já começam a carcomir toda a matéria, todas as células, e o seu filhinho, a consciência inocente que você jogou nesse mundo, começa a apodrecer. E este moribundo putrefato que acabou de nascer vai passar pela morte. Ela é inexorável. E essas pessoas cretinas têm a coragem de dizer, quando estão no sepultamento de alguma pessoa: ai, agora ele descansou, não é mesmo? Largou este mundo mau, este mundo terrível. Enfim, essa pessoa descansou. Filho da puta, você colocou ele neste mundo mau. Ele teve descanso de uma situação que você, mamãe exceção, colocou ele. Se você gerou a vida, você não é exceção de merda nenhuma. Maldita bruxa profana. O simples fato de ser mãe, já a coloca como uma criminosa, de colocar uma consciência inocente neste mundo podre. Pode ser pior? Pode. Pode ser com resquícios de crueldade. O meu filho é o sentido da minha vida. Que linda esta frase, não? O meu filho é o sentido da minha vida. Ou seja, estão usando o filho como ferramenta para dar sentido à vida da mulher, para torná-la mais feliz, para dar satisfação à mulher, para dar sentido à vida da mulher. Isto significa que antes de ter o filho ela não tinha sentido na sua vida. Veja, se você está assumindo que antes de ter o filho a sua vida não tinha sentido, você está assumindo o dolo, a intenção de colocar o seu maldito vazio existencial e a falta de sentido da sua vida nos ombros de uma criança inocente. Numa criança inocente. Você, mãe, que coloca o filho como o sentido da sua vida vazia, consegue ver que isto é uma forma de tortura? Criminosa com resquícios de crueldade? Você consegue ver isso? Pior, pode ser pior. Daqui para frente só piora. Ela coloca sobre essa consciência inocente o sentimento da dívida eterna, o dom maravilhoso da vida. Eu te dei a vida. Eu sou praticamente uma deusa. Haja vida e ouve. Você saiu do meu ventre. Entenda. Você não tem dívida ou obrigação nenhuma para com os seus pais. Você não tem que dar nada ou agradecer por nada nos dias das mães. A responsabilidade exclusiva de dar absolutamente tudo o que você precisa e espera é da sua mãe, a única responsável por gerar a vida. E nós explicamos no vídeo anterior por que é a mãe e não o pai, correto? Foi a sua mãe que te trouxe a esse mundo podre. Esta prisão material, esta roda de sansara, este ciclo de sobrevivência. Não existe felicidade. A felicidade nunca é plena. Mata a alma e envenena. Mas por que nunca é plena? Porque ela é cíclica.
Você tem que comer hoje e tem que comer amanhã. E tem que tomar banho hoje, tem que tomar amanhã. E tem que trabalhar hoje, tem que trabalhar amanhã. E tem que evacuar hoje, evacuar amanhã. E tudo que você chama de felicidade é absolutamente um ciclo de argamassas para tampar este vazio existencial. Então, você não tem obrigação nenhuma para com os seus verdugos, para com os seus agressores. Foi a sua mãe, que não é exceção de porra nenhuma, que te colocou neste mundo podre, nesta prisão orgânica, nesta prisão existencial. Pais e mães, filhos da puta, que não dão educação, não dão saúde, não dão moradia, não dão contatos, network, não dão absolutamente nada. Tudo eles acham que aquela criança, aquele inocente tem que conseguir sozinho. Mesmo em tempos extremamente podres, não é isso mesmo, boomers malditos? Aí, quando chega no dia das crianças, olha, filhinho, papai trouxe um carrinho para você. Olha, filhinha, a mamãe trouxe uma boneca para você. Nunca nos deram nada de relevante. Pois lhes digo, enfiem este carrinho e esta boneca nos seus cus. Agora vem o segundo teste para ver se o seu QI é alto ou baixo. Teste rápido do cérebro reptiliano. Se você, neste momento, faz a seguinte afirmação, você tem o QI baixo. Se você não fez essa pergunta, você superou isso simplesmente ouvindo os outros argumentos que trouxemos. A frase do cérebro reptiliano é a seguinte: mas eu vou ensinar, ou então, mas eu ensinei o meu filho a conquistar e conseguir tudo isso. E por que você tem o QI baixo? Porque você não entende que a evolução humana é sempre daqui para frente, nunca daqui para trás. O seu filho tem que ser, tem que ter, tem que possuir, tem que conhecer muito mais do que você. Isto é obrigatório. Chama-se evolução humana. Você trouxe seu filho para ensinar ele a se foder nesta vida desgraçada? O seu filho nunca terá chance de resolver problemas maiores, inclusive problemas que você mesmo deveria ter resolvido antes de trazê-lo à vida e não resolveu, não é isso mesmo? Eu tive um carro e ensinei meu filho a comprar um carro. Não, ele já deveria ter um carro. É obrigação sua. Deveria se debruçar sobre como fabricar carros, como abrir uma indústria automotiva. É sempre dali para frente. Mas o pai, quase que como um resquício de crueldade, a mãe olha para o filho e fala: eu cheguei até aqui, será que você consegue também? Só para se acaso o filho não conseguir também, e os dias estão cada vez piores, não vai conseguir mesmo. Se o filho não conseguir também, falar: viu, você é um filho fraco, você é um homem fraco. Eu consegui, você não conseguiu? Quase que uma fusquinha. E um resquício de crueldade. Eu tenho que perguntar. Você, homem masculinista desperto que me ouve agora, onde está a sua esposa? Aí você diz: mas até nisso a culpa é da minha mãe? É óbvio que sim. No Oriente, as famílias formam os jovens para o casamento, até hoje.
Não vê como os persas no Irã fazem? Até hoje. Hoje os homens não têm mais nada. Eles dão todo o esforço possível das suas vidas e das suas energias simplesmente para se manterem vivos e funcionais. E o único benefício que nós homens tínhamos nessa sociedade, que era a autoridade masculina sobre uma pequena célula familiar civilizatória, nos foi tirada. A gente não tinha nada. O homem nunca teve nada. Ele só tinha um pouco de autoridade sobre o seu núcleo familiar. E o feminismo vem e tira. E sua mãe vem e tira. Onde está a sua esposa? Sua mãe é culpada por isso. Ela destruiu com o feminismo a sociedade para que você não tivesse autoridade sobre nada. Não está bom os resquícios de crueldade que sua mãe cometeu para contigo? Pois saibam que as mulheres criam os seus filhos para se tornarem exatamente o tipo dos homens que elas sempre desprezaram na vida. Como as mães criam os seus filhos homens? Elas dizem: seja gentil, seja provedor, seja cavalheiro, seja sacrificial, dê a sua vida a qualquer momento por uma mulher, seja amoroso. Mas por que são exatamente os homens com essas características que são brutalizados hoje na sociedade? Por que milhares e milhões de homens bons não têm acesso a casamentos civilizatórios? Não estou falando de casamento podre com mulher moderna, com feminista fedida. Estou falando casamento do estilo Al Capone. Ok? Entendam, as leis numa sociedade sempre são inúteis para o homem que já é bom. Ele não precisa de lei. O homem bom não precisa de lei. E qualquer lei sempre será ineficaz para o homem mau. Não importa se a lei é branda ou se ela é pesada, se ele vai pegar 5 anos ou 50 anos de cadeia, a índole deste homem é má. Então eu pergunto, a tua mãe é exceção? Então por que ela te criou para ser o homem exatamente do tipo que ela sempre desprezou? Porque a tua mãe que te ama não te falou sobre a Red Pill na tenra infância? Por que ela não te contou das relações entre homens e mulheres, das questões biológicas, antropológicas e civilizatórias? Por quê? Por quê? A sua mãe é exceção? A sua gravidez foi programada? Você tem certeza disso? A sua gravidez foi programada? A sua mamãe fez exames de compatibilidade sanguínea? Ela fez cruzamentos cromossômicos? Ou então estudos genéticos? Ou então, do jeito que vier, nós cria? Do jeito que vier, nós cria. Será que vai vir com saúde? E se vier todo deformado, tá ok? Não, veja, daqui pra frente é só ladeira abaixo. Consegue ser pior. Algumas mães têm a coragem de colocar esta culpa de não programar a gravidez, de não ver se é compatível geneticamente no seu filho. As mães têm a coragem de dizer: infelizmente você veio assim. Eu cuido de você, mas você veio assim. Quer dizer, é culpa da criatura, da consciência inocente que estava tranquila e em paz na doce inexistência, ter vindo a este mundo podre e ainda ter vindo com deficiências?
Eu tô falando, esse vídeo aqui é pesado. Vamos falar agora de uma das doenças mais tristes, que é a síndrome de Down. Eu não sei quantos vocês sabem, mas não só essa síndrome, tá? Pode pegar muitas outras. Vamos lá. Síndrome de Edwards, síndrome de Patau, síndrome de Klinefelter. Todas essas síndromes, elas têm o risco extremamente mais avançado conforme a idade da mãe. Ou seja, a sua mãe, que você considera exceção, ela priorizou a carreira ao invés da maternidade. Ela priorizou o carpe diem, o curta a vida à vontade, ao invés da maternidade. Ela fez monkey branch, que é o pulo de galho em galho do macaco, né? O macaco pulando de galho em galho, que é o monkey branch, ou seja, a escalada social. Tá com um homem, beleza. Encontrou um homem melhor? Pula de galho. Encontrou um homem melhor? Pula de galho. E com isso a idade dela foi passando. 20 anos, 25, 30 anos, 35, 40 anos, 45. Entendam, a mulher ela já nasce com todos os óvulos formados. Esses óvulos ficam parados literalmente por décadas em meiose. A ação do tempo, ela faz a degradação de todas as proteínas de coesão. A gente chama de coenzimas, né? Isso causa falhas no fuso mitótico. Resultado: cromossomos não se separam corretamente. Consequência: embriões com número anormal de cromossomos, a trissomia 21. Vamos falar sobre, por exemplo, mas podem ampliar isso porque vocês quiserem, síndrome de Down, beleza? Aos 25 anos, o risco é de 1 para 1.250. Já é um risco extremamente alto que ninguém deveria correr. Aos 30 anos, é de 1 para 1.000. Aos 35 anos, pasme, somente 5 anos depois, é de 1 para 350. Aos 40 anos, é de 1 para 100. E pasme, vocês vão ficar incrédulos agora. A probabilidade de uma mulher ter um filho com síndrome de Down aos 45 anos é de 1 para 30. 1 para 30. Isto é uma porcentagem extremamente alta. A minha opinião, que mães que geram filho depois dos 30 anos, veja, 1 para 1.000, mas para mim já é muito alto isso, após os 30 anos, e esses filhos vêm com síndrome, seja ela qual for a síndrome, elas deveriam ser criminalizadas por crime hediondo com resquícios de crueldade. Ainda que haja uma probabilidade, né, que talvez detratores falam, enquanto não for 1 para 1, entendeu? 100% de chance de nascer um filho bobo tá valendo, né? Mas a gente sabe que 1 para 100, 1 para 350, 1 para 30 com 45 anos é uma porcentagem cretina. Ela assumiu o risco pleno de gerar um ser humano com graves problemas. Minha singela opinião, mamãe que tem acima de 30 anos e assumiu o risco, assumiu o dolo de gerar um filho, esse filho veio com uma síndrome, crime hediondo com resquício de crueldade extrema, crime inafiançável, imprescritível. Esta é a minha opinião. Mas nós agimos assim? Toda a sociedade se sente responsável não só pela criação, quer dizer, a criação de um filho que a mulher teve já velha é da sociedade. A sociedade assume a criação e ainda facilita a vida dessa mulher. Eles transformam uma criminosa em uma guerreira.
Eu vi um vídeo que, assim, eu fiquei absolutamente aterrorizado, e ali a gente vê que realmente nós somos de outra espécie, viu? Que nós não somos dessa raça humana, que não é possível, tá? E eu vou falar o que tinha nesse vídeo. Uma mãe velha, provavelmente com 45 a 50 anos, ela cometeu o dolo, ela assumiu o risco de trazer um filho a esse mundo. Esse filho veio com uma síndrome de Down. Você sabe o que ela fez no Dia das Mães? Ela, com o dinheiro do pai, comprou um presente para ela mesma, colocou nas mãos dessa criança com uma síndrome para dar para ela mesma no Dia das Mães. Vocês estão entendendo a gravidade disso que eu estou falando? Do narcisismo de uma mãe dessas? E daí eu abri os comentários desse vídeo, tava lá, né? Claro, né? Os conservadores de chifre. Mas Deus é maravilhoso. Que coisa linda. Ele deu um sorrisinho em te dar o presente. Ele ficou feliz de te presentear. A mulher gerou, por dolo, por intenção, por assumir o risco, uma pessoa com síndrome de Down, e colocou um presentinho nas mãos dela para a mamãe mesma receber. Veja, algumas pessoas podem nesse momento dizer, mas veja, algumas pessoas, como você, Magenta, você é um exemplo, Magenta, elas encontram significado apesar do sofrimento, como por exemplo os estoicos, os existencialistas e assim por diante. Aí eu quero devolver com uma pergunta. Isso justifica você impor o risco a quem nem sequer existe? Justifica a pessoa passar por morte, dor, senilidade, velhice, enquanto ela está na doce inexistência? Quer dizer, a pessoa, numa força de vontade sobrenatural, ressignifica o sofrimento que é viver. E porque a pessoa ressignifica uma dor extremamente intensa, você justifica um ato mau de trazer ao mundo. Outros podem dizer, o progresso reduz o sofrimento. Hoje nós temos a medicina, hoje nós temos a tecnologia, a mortalidade infantil caiu. As guerras, apesar de haverem, são menos frequentes. E a resposta que damos para isso é a seguinte: duas coisas. Mas ainda ele vai enfrentar dor, velhice e morte. E o ponto mais importante dessa resposta: primeiro resolva os problemas para depois pensar em gerar uma vida. Você não tem resposta para nenhuma das perguntas primordiais da humanidade. Nós não resolvemos os problemas básicos da sobrevivência humana. Mas mesmo assim, você quer colocar todos esses problemas sobre um inocente e chama isso de amor? Termino esse vídeo que nos fez refletir sobre a impossibilidade de qualquer mãe do mundo ser uma mulher exceção. Elas não são exceção de porra nenhuma, de merda nenhuma, não merecem porra nenhuma. Termino com uma frase de Arthur Schopenhauer. Após o ato sexual da procriação, é possível ouvirmos a risada do diabo, o deus do devir, onde tudo é instável, penoso e fugaz. Mais uma vítima foi gerada para continuar a cadeia temporal de sofrimento das criaturas.